Cansado de andar de loja em loja em busca de um bom negócio? O Feirão do Júnior tem a solução para você. Aqui, você encontrará as melhores ofertas em um só lugar, sem precisar perder tempo e energia passeando por aí. E o melhor, você ainda fará parte de um grupo exclusivo de pessoas que também querem economizar sem abrir mão da comodidade. Não perca mais tempo procurando por descontos. Clique aqui e junte-se agora ao Feirão do Júnior. Link na descrição do vídeo. Bola comigo! Hoje nós vamos ter o prazer de receber aqui Dimas, o Dimas do futsal, o Dimas do campo, né? Do gramado, das gramas, onde um atleta que desempenhou um grande futebol no salão, né? No futsal, e também nos nossos gramados, representando Ibiá na região todinha. Dimas foi até campeão mineiro do interior no futsal. E nós vamos dividir essa nossa entrevista com ele, esse bate-papo aqui. Não chega a ser uma entrevista, Dimas, mas é um bate-papo, onde nós vamos dividir isso aqui, Dimas. Você no futsal e você também no gramado. Então, bola comigo, Dimas. Passa a bola para você, Dimas, já te fazendo uma pergunta. Quando é que o Diminhas, iniciou o futsal, já que tinha em sua casa um grande craque, o Léo, né? O nosso Léo, Leonardo Carvalho, né? Grande dentista profissional e que a gente tanto tem estima, um grande companheiro. E você veio ali pequenino acompanhando, né, os passos do Léo, que foi um grande atleta, um grande jogador de futsal. Conta pra gente, Dimas, como é que iniciou então essa sua trajetória no futsal? Boa tarde, Saulinho, agradeço pelo convite, boa tarde a todos que participam da nossa rádio e prazer estar aqui com vocês. Comecei, sempre gostei muito do futebol, comecei cedo e comecei no time do Santo Antônio do Baldo lá, né? Até foi o Saulinho que me levou. E depois, logo que foi inaugurada a Praça Esporte em Biá, o futsal cresceu muito, principalmente com aquela equipe do Grêmio Nestlé, né? Que na minha opinião foram os maiores incentivadores do futsal aqui em Biá, né? Aquele time lá que tinha Jorge, Tesoura, Clevinho, Zacarias, Edson, Teteco, né? Teteco. Aquele time eu acho que foi a mudança do futsal de Biá, né? Pipoca, verdade. Beto, né? Tchãozinho da Dona Cota, né? Correto. Né? Onofre, antigo Onofre também. Verdade. Né? Aquele time foi na minha opinião, foi aquele time que fez o futsal de Biá ser forte, como foi por longos e longos anos, dominando a região. Então naquela época lá, na inauguração da Praça Esporte, de 71, foi que a gente dedicou mais ao futebol e fez aquele time, né, aquele nosso time que, junto com o Márcio e o Jutubá, a gente conseguiu até um título mineiro lá para patrocínio. Mas foi isso, né, Sal? Vamos voltar um pouquinho atrás, Dimas. Você disse desses pioneiros, né, do futsal, que incentivou bastante a garotada naquela época, então, para integrar o futsal. Logo, Dimas, você foi participar do time, tinha o time do Remo, né? Do nosso amigo Danilo, né? No qual eu participei, eu joguei muito tempo no Remo, junto com o Léo, com o Pipoca, Paulo Roberto, né? Quaquá. E logo surgiu um time com Locó, Diminhas, o Rombinha, Marcos Barbosa e o Zé Afrânio Vilela. Eu lembro desse time que então foi campeão do torneio de férias. Você pode contar alguma coisa se você lembra alguma coisa ainda dessa trajetória aí, do seu início? Lembramos muito. Ainda jovem, né? Com 14 anos, o Remo já era um time que disputava as finais aí, junto com o Bené, aquele pessoal todo ali, o Grêmio Nestlé. E nós, a turma que
que completavam o time ali, todos eram reserva, né? Porque eram 14, 15 anos, então nós decidimos a montar um Paysandu. Paysandu? O Paysandu, que foi um time que depois veio a ser campeão e tudo, né? Com uma turma jovem. Foi já renovando para aquela época, né? Mas tivemos um time do Juventude também, no começo dos torneios da Praça Esporte lá, os primeiros torneios, né, que tiveram. Então era em cima disso aí que começamos lá, né? Esse foi o nosso começo na Praça Esporte. Dimas, no decorrer, né, desses anos, desse tradicional campeonato de férias, nós tivemos uma grande equipe, né, que foi o Calçados Duarte. Mas antes de chegar ao Calçados Duarte, nós tivemos algumas equipes que revezavam nos campeonatos. Iniciava os campeonatos e a gente não sabia então quem era o campeão. Então apareceu o Calçados Duarte, né? E ali fez uma somatória de puro sangue, que eu falo, onde era tudo família, né? E ali tinha o seu irmão Antônio Eduardo, tinha o Márcio, tinha o Jatubá e Dimas. E muitas vezes eu cheguei a ver até o Léo participar desse time daí. No decorrer disso aí, Dimas, ficou até covardia, porque os outros times jogavam para disputar o segundo lugar. Porque o Calçados Duarte, né, era só primeiro lugar. Revezou algumas vezes de novo. Balão Mágico, né? Arizona. Só mudava o nome da equipe, mas eram os mesmos atletas e ali vocês ganhavam tudo. Durante esse período, Dimas, eu te pergunto qual foi o idealizador de fazer esse grande time? Bom, a verdade é o seguinte, a gente chegou a jogar, até a dividir os times, né? Chegou a dividir e tal. Aí teve um final de campeonato que deu uma confusão muito grande. A gente, até o meu primo, irmão Márcio, não gostava de falar isso. Ele falava assim, não fala isso, ele não deixava a gente falar isso. E uma final de campeonato deu uma confusão, deu aquilo lá, porque a turma não gostava muito de perder. Então o meu tio Aparício, né, pai do Jatubá e o Márcio, chegou para nós um dia, nós tínhamos uma festa familiar lá, todo final de ano juntava todo mundo, e ficou um clima ruim. Aí esse meu tio chegou e falou, a partir de hoje, ou joga todos os primos tudo junto, ou não joga ninguém. Né, porque o pessoal tinha pedido a gente para dividir o time, porque estava um pouco, né, estava só ganhando e tal, aquele negócio. Só que como deu essa confusão no final do campeonato, ele achou melhor não dividir mais o time. Mas foi bom que nós preparamos muito e ganhamos muito torneio regional, passou a ser muito respeitado o futsal de Ibiá. Foram torneios aí em Carmo, Patos, Araxá, até Uberaba, né? Nós ganhamos um jogo de integração, um Triângulo Paranaíba, que tinha lá time de Uberlândia, né? Que era campeão mineiro também, chegou a ser várias vezes campeão mineiro, o Jockey Clube de Uberaba, e a gente foi lá e ganhou. Então, teve o lado, né, que foi difícil, porque o pessoal não aceitava muito na época, né? Falava, não, tem que dividir para nivelar mais o campeonato. Mas aconteceu o seguinte, por outro lado foi muito bom, porque apareceu grandes times no Ibiá, né? A gente não ganhava no final fácil não, era muito complicado, chegamos a perder também. Depois veio um bom time da Nestlé, né? Que veio aí com essa turma já renovando, Meca, Cajá, Alexandre, turma aí. Eu acho que isso acabou sendo assim, sendo tão bom quanto foi aquele time da Nestlé de 71. Ajudou muito no futsal de Ibiá, nessa hora. É verdade, Dimas, isso daí motivou bastante o futsal em Ibiá e também passou a Ibiá a ser respeitado na região inteira por causa de um Jatubá, um Dimas e um Márcio e Liliu, Leléu e outros, o Kim, não podemos deixar de falar desses jogadores que
Muita gente que... O Geraldinho, Geraldo, ficou né? com a gente ali a vida A inteira, vida inteira, né? o Geraldo sempre foi fiel ao time do Calçado Duarte. Então, a gente não pode deixar de falar isso. Grandes equipes, depois, mesmo com essa força muito grande do Calçado Duarte, a gente viu que surgiu outras equipes, como o Palmeiras, do João Eus, do Daltim, né? Do Negão da Canuta, né? Então, esses times sempre motivados a ganhar do maior, do melhor, que era o Calçados Duarte, todo ano estava ali com 12, 13, 14 equipes de IBA. Né? Verdade. De nível alto. E de nível alto. Né? De nível alto. Isso aí durou por muito tempo, né? Esse campeonato nas mãos do Calçado Duarte. Quando a gente fala Calçado Duarte, porque é o nome que ficou mais tempo. E com isso, então, IBA então, tornou-se então muito forte na região. Pergunto para você, Dimas, do futsal para o gramado, você em fase de adaptação, mas sabendo que você teve base na escolinha do São Antônio do Baldo, foi fácil para você? Foi, Saulinho. Eu nunca deixei de participar do futebol de campo, né? A gente jogava o salão e jogava o campo. E teve um período pós-inauguração do estádio JK, da reinauguração, né? Que o estádio é bem antigo. Mas em 82, quando ele foi reinaugurado, ficou um estádio assim dos melhores da região, né? E um gramado excelente. E a gente fez, que você participou também, um grande time, né? Que nós fazíamos bons torneios do Bob Vilela. A gente enfrentava times aqui de primeira e segunda divisão de igual para igual, né? A maioria vencendo até, né? E então ali naquilo, muito treinamento, a gente participava com todos vocês lá e eu acredito que não tivemos muita dificuldade. Lógico que eu acredito que fui mais jogador de futsal do que de campo, mas não deixamos a desejar também lá no campo não. Acho que para a nossa época foi bom, inclusive se olha as fotos aí que nós temos um grupo aí, né, de ex-jogador de esporte, se olha as fotos, o campo totalmente lotado, o pessoal gostava, o pessoal participava, colaborava, né, e ajudava muito. É verdade, Dimas. A sua trajetória no futsal foi vitoriosa, mas no campo também você jogou muito. Eu lembro que naquela fase de preparação para inauguração do estádio, nós ficamos ali um ano preparando, né? Treinando. E você não tinha tempo. Eu lembro que você não tinha tempo. Os treinamentos, nosso treinador era o Milton Arantes, né? E o Milton te cobrava muito. Dimas, se você não treinar, você não vai. Dimas, se você não treinar, você não vai. E você não tinha tempo para treinar. Eu lembro que na inauguração a gente ficou sem a sua participação e você parece que jogou até na preliminar. Mas já estava escrito o que ia acontecer no futuro, né, Dimas? Porque logo após a inauguração do estádio, houve uma renovação e aí se criou o IBA Esporte, né, que era chamado de associação, né, porque ainda não podia colocar IBA Esporte, por medo ainda de uma punição lá da Federação Mineira, pelo fato da gente ter ficado muitos anos sem futebol, afastado por uma punição, né, uma coisa que a gente nem gosta de comentar, mas que você então apareceu naquele grande time do IBA e que disputou grandes Tubal Vilela e dali, Dimas, eu tenho certeza que você fez um papel tanto quanto o do futsal. O que para você, naquela época, Dimas, representou jogar ao lado, de novo, de Márcio, Jatubá, Guenê, Saulinho, Daltim, eu, o Ney, Chiquinho, Botafogo, Locó, olha para você ver, grandes atletas que a gente fala. E você, Dimas, era um dos primeiros lá, era o nosso ponto esquerdo, Formiguinha, né? Era o Formiguinha nosso. O Saulinho, quando foi o Milton, né, nosso amigo Milton, ele já estava preparando o time há algum tempo e eu passei 2 anos fora de IBA, né,
Então nesse período, quando eu cheguei, o time já estava assim montado, entrosado, e eu também não estava frequentando os treinamentos. Então esse foi o motivo, realmente, ele me cobrava, eu falava, amigo, não vou dar conta e tal, até dar uma organizada na vida e depois seguindo, eu consegui participar de treinamento, essas coisas, e vim ganhando posição. Mas isso é uma prova que tinha muita gente boa, né? O time era muito bom, não tinha como, né? E precisou treinar, precisou correr atrás para ganhar a posição. Mas eu lembro que aquela inauguração, nós fizemos um grande jogo, né, Saulinho? Veio aqui jogador que estava, ainda estava recém parando a carreira no Corinthians, muita gente, muito craque mesmo, os caras ainda correndo bastante. Foi um jogo difícil, né? Aquele jogo tem umas histórias boas, Dimas, né? Vamos fazer um apoio cultural aqui, o torcedor lembrar. Eu lembro que eu estava na ponta direita e o Lazinho do Broca era o lateral direito. E caiu do nosso lado o Romeu e o Edu. E aí foi covardia, cara. E eu nunca fui um cara marcador, eu sempre fui um atacante mais de velocidade ofensiva e não voltava para marcar, né? E ali o Lazinho, então, nosso lateral, gritando comigo, volta para marcar. E eu lembro que o Edu deixou ele deitado no chão umas 3 vezes, ele olhou para mim e ele queria pedir para mim fazer uma cobertura dele, né? Ele não deu conta, não saiu a palavra, ele falou para mim, acode lá. Então, são coisas que a gente não esquece dele, né? E o Lazinho também, um grande companheiro nosso, já se foi. Foi bom lateral direito, né? Zagueiro, xerifão, e era também um líder, né, na nossa equipe, épocas de Tubal Vilela, quando eu disputei com ele lá no Rio Branco. Né? Tinha no Tubal Vilela, raça, né, existia no Tubal Vilela o Rio Branco e o Ipiranga nessa época, né? Mas você estava lá na Cliente Jardimos, no IBA Esporte, e nós fizemos grandes jogos, né? Contra grandes times IBA, Uberlândia, o América, 15 de novembro, e outros, Uberaba. Então aqui veio grandes times. E você, Dimas, sempre participou como titular e isso marcou bastante, né, Dimas? Né? Deixou muita saudade, né? Porque você fez história no IBA Esporte. Fabinho, realmente foi uma passagem muito boa, né? Eu acho que a gente, eu, você e todos os outros que estavam ali, fazia a festa da cidade no domingo, né? O campo ficava cheio e todo mundo gostava. Fizemos um bom time, né? Você vê que todas essas equipes profissionais, maioria de primeira divisão, não chegava aqui e ganhava fácil, né? Muitas das vezes até perdeu, e isso eu acho que fez parte da história e do próprio futebol da nossa cidade. Eu espero que no futuro, né, nós estamos com tantas escolinhas aí, eu estou lá com essa do América, tem ali no Grêmio, tem a da prefeitura lá no estádio, a gente está esperançoso que volte a surgir muitos nomes e que o nosso futebol volte a ser forte, né? Dimas, você tocou no assunto que eu estou batendo na tecla há muito tempo. Hoje, o fato até eu estar lá mexendo no IBA Esporte e eu vejo esse problema. Nós hoje não temos grandes atletas, né, para formar um time somente de IBA. A gente no passado buscava atletas de fora também, buscava, mas não com tanta dificuldade e qualidade. E eu vejo hoje o seu trabalho diante do América junto com o Nicolas, o Fábio, lá no Grêmio e também na prefeitura, eu vejo isso aí com um grande bons olhos e vejo isso aí com um futuro muito promissor, que daqui 2, 3, 4 anos nós vamos ter grandes atletas para defender a nossa IBA e também, Dimas, e que nós já temos aí, igual você no América lá, promoveu esses atletas aí para ir para o América. Conta pra gente como é que está a situação desses garotos no América, Dimas. O que acontece é o seguinte, a gente sempre prega, porque o América é uma franquia, vou só tirar um pouco do espaço para explicar essa situação. A América é uma franquia que a gente tivemos que comprar e pagar mensalmente. Então
tem que ser uma coisa, não é assim, não tem auxílio de nada, é somente o que o pessoal paga, né? Então vai arrastando, né? A gente tem que sempre contribuindo um pouquinho para manter essa escolinha. Hoje conseguimos colocar dois meninos lá no Sub-10, né? Os meninos estão treinando, vão bem toda a vida. Até teve um jogo agora contra o Cruzeiro, o Davi, né? Que é filho do Renato, fez um gol. O Gabriel vem jogando bem também, estão sendo convocados para os jogos, né? E a gente está esperançoso com eles. E tem mais um menino, Saulinho, que um goleiro, que está bem encaminhado também. Eu acho que vai dar certo, ele já vai Esse goleiro, Dimas, é filho do Lequinho. Lequinho. É o Igor. É o Igor. É, tem um irmão também que é bom de bola. E a gente está esperançoso de tentar colocar eles, se tiver oportunidade, porque você sabe, como nós somos franquia, a chance é maior. Eles se interessam em ver os meninos. A gente consegue pôr o menino lá mais de um mês, 2 meses a treinar. Porque quando não é assim, o menino vai lá e ele tem lá 30 minutos para mostrar que é bom de bola. Você sabe que isso é muito difícil. Primeiro que o menino viaja aqui, sai daqui de madrugada, nervoso, tenso, chega lá não é a mesma coisa. Nós não, nós tivemos a oportunidade, os meninos têm técnica, são bons, eu acredito que vão conseguir ficar lá, mas tiveram tempo de mostrar o futebol, né? Então essa é a vantagem. Agora, temos feito de tudo, né, Saulinho? Não só a minha escolinha, como as outras, eu sei, a gente acompanha e eu torço para que dê tudo certo, continuem todas funcionando, porque é uma forma que nós temos de tirar os meninos da rua. Hoje o mundo está um pouco, né, complicado, e, né, tem muita oferta de coisa que os pais não querem para o filho. E nós estamos esperançosos com isso aí, porque todo menino que está ali, eu costumo falar, né, às vezes reclama, né, vai pagar a mensalidade do menino. Nossa, meu menino gastou 2 pares de chuteira em 40 dias. Você sabe, é uma coisa certa, é engraçado eu falar, mas quem gasta chuteira não gasta remédio. E tem também, quando sai, né, Timas, a gente vê, pela idade, os pais têm que acompanhar. A gente tem visto, né, pai, mãe, que às vezes até muda, né, por exemplo, de enviar para acompanhar. É um sacrifício mesmo. Por exemplo, eu sei dessa história, meu amigo o Toya, o Enes, né, que jogou no Internacional, e tá com um filho no Flamengo. O menino que parece estar com 14 anos e tá arrebentando lá. Ele teve que mudar para o Rio de Janeiro. Não, mas tem que acompanhar. Tem que acompanhar de perto, né? O clube não arca ali com aquela... Não. Por quê? Primeiro porque ele pega um garoto com 9, 10 anos hoje, né? A formação é essa, ele quer garoto dessa idade. E aí o menino não vai aguentar uma solidão terrível, ficar longe de pai e mãe. Ele não consegue. Aí, numa dessa de solidão, ele volta para casa e desmancha tudo que foi já realizado aqui por vocês aqui. Verdade. Dimas, esses meninos que você falou, além do nós citamos o quê? O Lequinho, o Renato, né? O Renato é casado com a filha do Locó. Isso, é isso? O neto do Locó. O neto do Locó. Isso. E o outro aí que você falou? É filho do Juliano, do Quinca, né? Ah, Juliano do Quinca. Ele é o Gabriel, ele é um canhotinho bom, habilidoso, sabe? Chamou atenção. Porque na verdade, você sabe disso, eles foram convidados a ir lá, porque o América faz uns jogos e vem o olheiro. Só que o olheiro chega e não fica descaracterizado. Para o menino, porque senão vai pai fazer pressão, vai tudo aquele negócio. Então ele fica ali escondido, olhando, e aí ele, naquele momento, a criança consegue a chance de ir lá. E esses 2 meninos, aqui em São Gotardo, não em Carmo, parece, eles foram muito bem, o olheiro estava lá e fez o convite. Eles ficaram 30 dias e agora já estão, as mães tiveram que mudar, é um sacrifício. Só voltando um pouquinho, igual você falou aí, questão dos meninos até 14 anos. Você sabe que até 14 anos não pode fazer um contrato profissional. Então, os times têm muita precaução nisso aí. Os meninos vão sem receber nada. Agora, num determinado momento, quando ele começa a chamar a atenção que outro time pode buscar, aí eles começam a fazer alguma coisa, tipo empregar o pai, fazer uma proposta para o pai ali, para manter o menino no time. O Cruzeiro mesmo perdeu o menino agora, que ele chamava de Messinha aí, quando faltava um dia para ele fazer 14 anos, Palmeiras, a Leila lá, né, que é
milionária, chegou aqui, depositou o dinheiro, fez uma proposta para eles simplesmente não voltaram. E ele estava lá desde 8 anos no Cruzeiro. Então assim, o América está lá, os 2 meninos aí vão completar 10 anos, mas eles ficam ligando para a gente, ó, vamos deixar os meninos sob o nosso controle. Quer dizer, olhando para esse lado, você vê que lá vão bem, né? Esse menino Davi, a gente teve notícia que quase que vocês perderam pro Fluminense também, né, Dilson? Se você não fica esperto, né, e entra no meio e negocia, vocês tinham acabado perdendo o menino lá pro Fluminense no Rio de Janeiro, né? Foi. Ele já estava treinando lá, chegou a treinar. Só que aí a gente teve que... Eu bati firme com eles porque a chance maior é aqui no América. E lá no Rio de Janeiro, eles também iam ter mais dificuldade que aqui. Aqui o América ajudou com uma escola para os meninos. Ajudou bastante, né, nesse ponto. Agora, daqui uns dias eu acredito que a gente vai ver retorno. E eu vou te falar, Saulinho, aqui eu tenho acompanhado a minha escolinha, as outras, nós temos muito menino com chance de ir para frente, viu? É só a gente pegar firme, eu acredito que você e todos esses que estão empenhados no futebol, nós ainda vamos pôr muita gente no futebol aí. Eu fui agora, Dimas, no Geng, ali, que teve esses jogos aí, né? Eu quero até parabenizar o nosso secretário de esporte, o Iltim, que desenvolveu o trabalho lá junto lá das escolas. E eu vi no futsal grandes jogadas de menino assim que você vê que tem um futuro bom. E que eu até fiquei observando uns mais de idade lá, para começar até a treinar comigo lá no Bia Esporte lá. E a gente às vezes subestima de pensar que não tem, mas tem muito valor dentro de Ibiá. Nós precisamos muito proteger esses garotos aí, para não acontecer o que aconteceu aí com esse menino aí do Renato, com o América e o Fluminense. Dimas, muito bom, mas muito bom mesmo, esse desempenho seu em relação às escolinhas, porque isso aí é o futuro nosso, do nosso esporte em Ibiá. Eu queria te fazer uma outra pergunta, Dimas. Dizem que nós, né, atleta, né, fomos atleta, né, morremos 2 vezes, né? Uma vez quando nós paramos de jogar futebol, e a outra vez quando a gente é chamado por Deus. Eu te pergunto, essa primeira morte sua, como é que foi, Dimas? Fala pra gente aí como é que foi. É pesado, né, Saulinho? A gente vê que para mesmo, sonha, né? Às vezes eu sofri um acidente aí, eu ainda estava correndo, jogando e tal, né? Lógico, com um veterano e tal, mas depois, agora tá bem devagar, mas a gente sente saudade, né, Saulinho? A gente às vezes vê um jogo aí na televisão e vê, às vezes, muitas das vezes, um jogador assim de baixo nível técnico, um time grande, o cara vai bater um escanteio e não consegue bater, bate às vezes 10 escanteios, nenhum num lugar onde é o perigo, e a gente olha e fala assim, nossa, eu acho que eu nasci na hora errada. Mas é difícil, Saulinho, foi complicado, né? Igual eu estava te falando, às vezes eu sonho e acordo todo suado, porque eu estava jogando, né, no sonho, mas é só por aí mesmo, mas é difícil, não é fácil. Eu ouvi uma entrevista de um craque essa semana, talvez você tenha visto também, que é o Fenômeno, e ele fala que 10% dos atletas que conseguem ficar rico no futebol, e durante o tempo de 5 anos que ele para depois, ele acaba perdendo tudo que ele tem, por causa da estrutura. Uma coisa ele disse que foi ele quer viver no mesmo nível daquilo que ele tinha, né? O patamar que ele tinha, e os gastos não diminuem, ele não sabe controlar aquilo ali. Outra coisa é o fato de entrar em depressão da solidão, de não estar mais nos gramados, e aí ele envolve com bebida, com droga e acaba com tudo. Nós, né, lógico, nós amador, não tivemos esse problema porque nós não ganhamos dinheiro com isso, no futebol. Mas todos nós, né, eu vejo, todos nós que um dia teve que parar de jogar futebol, muitos
não fala, mas teria que ter feito um preparo psicológico para parar. Eu te pergunto, você superou isso ou você ainda sofre com isso? Eu ainda sofro um pouquinho, né? Eu não deixo porque a gente tem muita vontade de estar jogando. Mas a gente, por gostar muito, a gente acompanha o futebol profissional. Eu tenho meu time aí, o Cruzeiro, que eu gosto de acompanhar. E tem essas escolinhas aí, a gente procura estar, né, sempre inteirando, aprendendo alguma coisa. Ajuda um pouco, né? Agora, realmente você tem que preparar a cabeça para saber o momento, né, Saulinho? Porque chega uma hora que o corpo não tem mais suporte para estar enfrentando o futebol, que futebol é um esporte pesado, né, de contato. Mas graças a Deus foi tranquilo, eu superei bem, né? Acompanhe, não deixe de acompanhar. Você vê que está lá o jogo, os jogos lá no estádio. E eu até às vezes fico assim com um pouco de preocupação com você, porque você é técnico, presidente, tesoureiro, roupeiro. Aí, esses dias eu vi você de médico também. Aí, tá ficando pesado, Vai ter que dividir as tarefas, porque... Não, e o pior, né? E a torcida ainda cobra caro. Cobra caro. O xingamento lá de fora é bravo, né? Eu acho que talvez seja uma escapatória minha de não ter me preparado para parar no futebol, e aí eu me entrego totalmente a essas tarefas, Dimas, e não sair de dentro do gramado e tá ali. Outro dia um companheiro falou assim para mim, você tem que ficar lá na arquibancada, você tá queimado. Eu falei, não, cara, você tá queimado como, cara? Quem é você para falar que eu tô queimado, achar que eu tô queimado? Não é assim não. Eu não vou desistir, Dimas, nunca daquilo que eu gosto de fazer, entendeu? Mas me adaptando. Tudo tem ciclo, né? Tudo tem ciclo. Eu sei que o ciclo meu de treinador já venceu. Então, agora eu estou como presidente lá, eu vou ficar como gestor, né? E dou oportunidade para o seu treinador, né? Mas entrar lá dentro do campo de vez em quando, dar um espetáculo, aí eu vou lá dar um espetáculo. Tem que estar lá. Mas ficar só na bancada igual ele falou para mim, senta na bancada. Se você sair de lá, a resposta era: se eu sair daqui vai acabar, ué. Que eu estou cansado, o povo está me xingando demais. O pessoal reclama demais de mim, o time não ganha, então aí eu falo assim, se você parar de mexer, eu acho que vai dar uma caída muito grande. Eu sei que ninguém é insubstituível, mas que pode dar uma caída, Por isso que eu estou firme, sei que meu ciclo de treinador acabou, e aí eu vou agora como gestor mesmo, como presidente. Dividir as tarefas. E está chegando mais gente para ajudar, sabe, Dimas? Está chegando mais gente aí. A gente vai entrar no campeonato agora Sub-23, bom demais. Que é o segundo ano que nós vamos disputar. E nós estamos lá com uma garotada, eu estou fazendo amistosos na região para estudar alguns atletas que a gente pode trazer para nos ajudar aqui também. Nós já estamos com 3 amistosos aí, com um time da região mesmo, mais perto, né? Para ter uma logística mais fácil também. E a gente está encontrando alguns atletas que podem somar. Por exemplo, na Serra do Salido, na Guarda do Ferreira, São Gotardo, Campos Alto, Araxá. E a gente espera fazer um bom time, né? Junto com o pessoal de Ibiá, que os meninos que eu confio muito, nós vamos fazer um grande time. Né? Mas como gestor, como treinador, não, Dimas. Chega, acabou. Dimas, um prazerão ter você aqui no Bola Comigo. Você que é um ícone no esporte pra gente, tanto no futsal como no futebol de campo. É um cara que nós chamamos de o Formiguinha lá no futebol de campo. Quem já era chamado de Formiguinha era o Zagallo, né? O estilo que jogava o Zagallo, aquele ponto esquerda falso. E você fez isso muito. Eu posso falar que sou um cara muito feliz de ter tido o prazer de ter jogado com você. Nós jogamos junto aqui no Ibiá Esporte. Nós jogamos na equipe do Arapuá, né? Verdade. Verde. Várias partidas, né, onde tem grandes histórias. Disputando campeonato já Master com o Sparta de São Gotardo, né? Eu, você, Carlão, o Locó,
E temos história, né? Acidente na estrada. Acidente, tudo. Acidente na estrada, né? Uma luta danada, depois de veterano já, né? É gostar muito. É gostar muito, é uma farra. E Dimas, para finalizar, queria que você colocasse suas considerações e falar também sobre esse novo programa, essa jornada nossa aqui de trazer grandes craques como você para dignificar o nosso trabalho e o nosso esporte BA. Saulinho, primeiramente, parabenizar vocês aí, né? Nossa Rádio HD, que eu sei que tem uma audiência muito boa, grande, e cada dia vai ser mais. Você pode ter certeza que vai crescer muito, porque todo mundo gosta das histórias, gosta de estar a par do que está acontecendo na cidade, principalmente no esporte. Agradeço também todos os elogios que recebi aqui, né? Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Deixar um abraço para todos que acompanharam aí, né, gente, que gostam também. E esperamos que no futuro Ibiá volte a ser aquela cidade do esporte mesmo, onde o melhor futebol, os melhores futebol da região estava aqui. Nós não estamos longe disso, né, Saulinho? Tem muita gente planejando. E eu acredito que vai dar certo, que nós vamos chegar lá. Um abraço, muito obrigado, Saulinho. E aí, gente? Nós, mais uma vez, né, semana passada com o nosso mestre Chicão, o grande artilheiro guerreiro, e hoje, já na ponta esquerda, o nosso formiguinha, Dimas, o grande atleta do futsal e do futebol de campo, onde Ibiá tem muito orgulho de ter tido esse atleta jogando pela camisa do Ibiá Esporte. Grande abraço, Dimas, aos torcedores e ao Cirlei, o nosso sonoplasta, né? Teve que almoçar mais cedo, né, Cirlei? Um grande abraço, Cirlei, muito obrigado. E a nossa Rádio HD, na semana que vem, volta aqui, trazendo mais um grande ex-craque e talvez um craque também atual, um craque que está começando agora. Nós vamos trazer um craque que está começando agora, é uma surpresa, no meio da semana a gente já na chamada já fala quem é. Um grande abraço, torcedor, bola comigo!